Tinha de 20 e poucos anos que me apresentou um trabalho porque ela queria trabalhar comigo. Então ela me apresentou um trabalho que eu achei absolutamente exuberante, né, do ponto de vista jornalístico. Ela fez uma trajetória através das mentes psicopatas de assassinos. Dito assim, parece uma coisa mórbida, mas não é. E eu abro espaço nesse programa para que vocês conheçam um pouco do talento de uma jovem jornalista que por aqui também já passou e agora está nos Estados Unidos. A Luciana Burlamark vai entrar no meu lugar aqui, mas preste atenção à sensibilidade que essa moça tem para ter construído esse trabalho que está aí. Vai com ela. A multidão é o esconderijo do mundo. A cada instante, pessoas de todos os tipos se cruzam na rua, carregando histórias que nem se pode imaginar. Seus rostos trazem alegria, tristeza, ternura, apatia. Mas por trás desses personagens desconhecidos do dia a dia, pode haver um psicopata. Uma pessoa que em certos momentos parece inofensiva e de repente se revela um assassino capaz de cometer crimes bárbaros. Agora não é dia nem é noite. Nós estamos no crepúsculo, na zona fronteiriça que separa esses dois espaços de tempo. O psicopata também se encontra numa linha quase imperceptível entre a razão e a loucura. E é justamente quando essa linha arrebenta que desaparece o seu lado aparentemente normal e aflora o seu ego cruel e perverso. Jeffrey Dahmer, o psicopata americano. Ele foi mais do que perverso e cruel em seus crimes. Ele chocou toda a sociedade com a sua marca, o canibalismo. Jeffrey foi preso em julho de 1991, quando descobriram pedaços de 11 corpos em seu apartamento. Ele esquartejava as vítimas e comia seus órgãos. Em fevereiro de 92, foi condenado à prisão perpétua, com penas que somam 936 anos. O Brasil não escapa a essa brutalidade de mortes. Aqui não temos Jeffrey Dahmer. Os personagens são outros. Chamam-se Pedro, Luiz, Francisco, Benedito, Fortunato. Todos são psicopatas e juntos somam mais de 100 assassinatos. Pedro Rodrigues Filho foi o que mais matou, 76 vítimas. Benedito Donato, o que está preso há mais tempo, 25 anos. Francisco Costa Rocha, o mais inteligente, gosta de ler Jung e estudar física. Luiz Carlos Galo, nasceu de um estupro, é o mais novo, tem 27 anos. Fortunato Boton Neto, todas suas vítimas foram homossexuais. Fortunato é bissexual, tem 28 anos e é acusado de 14 mortes. Desde agosto de 89, está preso na casa de detenção em São Paulo. Fugiu de casa aos 11 anos, ficou um mês na FEBEM e foi entregue à família. A maior parte do tempo estava na rua. Fez do centro da cidade seu lar, do próprio corpo sua força de trabalho. Ele se prostituía com homossexuais. Por um prato de comida, um banho ou um dinheiro estava feito o negócio. Fortunato não demorou muito para trocar a boca do lixo do centro por um dos bairros mais nobres de São Paulo, os Jardins. Agora seus fregueses eram médicos, advogados, artistas e sempre muito ricos. O Parque Trianon tornou-se sua passagem obrigatória. A rejeição de uma antiga namorada. Esse foi o motivo que fez Fortunato matar homossexuais. Aí eu comecei a ver neles uma culpa por eu não ter elas, porque ela disse na minha cara que não ia se relacionar comigo porque eu me relacionava com eles. Aí juntava esse barato na minha cabeça e falava, pô, cara, o problema é o seguinte, já que eu não posso ter ela, então é o seguinte, cara, tu vai morrer. Não, mas eu não tenho nada com isso e tal. Não tinha, mas na minha cabeça aquela hora eu não pensava assim. Fortunato perdeu o porte atlético consumido pela cocaína, mas o que não perdeu foi sua frieza. Com todos os detalhes, ele conta como matou sua primeira vítima, o psiquiatra Antônio Carlos de Giacomo, em 13 de agosto de 87. Tem uma historinha nessa morte do psiquiatra. Quem ouviu gostou. Quer ouvir? Eu matei o cara, você tá entendendo? Ele deitado na cama, com a mão amarrada para trás. Eu matei ele de 3 formas. Eu fiz ele beber 1 litro de vodka, 1 litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber 1 litro de vodka, 1 litro de uísque, 1 litro de licor. Tanto que no laudo do IML deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né?
O delegado falou que se ele não morresse das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo que não ia aguentar. Depois eu estrangulei ele, você tá entendendo? Depois ainda dei mais 4 facadas. Tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada. Porque o juiz falou que eu dei 3 facadas no cara, eu falei que é mentira, e que eu provava que era mentira. Ele falou, mas como que o senhor prova? Eu falei, eu provo, doutor, que eu dei 4, não foi 3. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei para ele. Você não vai ficar impressionada? Eu dei uma facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. Eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei a ponta da faca, assim, tinha entortado um pouquinho, limpei com o lençol ali para mim ver onde estava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati em cima e fui até o cabo e eu tirei, ainda dei mais um no pescoço dele. Aí eu peguei o pulso dele para ver se ele estava morto. O cara já estava morto há 1000 anos, você tá entendendo? Aí disse ele deitado na cama, eu cobri ele, você tá entendendo? Fui no banheiro, tomei banho, sabe como é que é? Ele tinha um creme lá, eu quis inventar de passar no rosto e tal. Aí fui pra cozinha, você tá entendendo? Abri a geladeira porque me deu fome. Não a morte, mas por causa que na hora que eu cheguei no apartamento dele de madrugada, a gente cheirou, né? Aí eu dormi um pouquinho, nessa, aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei. Depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, esse tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado, eu procurei a faca e não achava, né? E a faca que eu tinha matado, ele estava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Lavei bem lavado, lógico. Aí, parti o queijo com aquela faca. Depois eu estava com a calça de jeans, né? Pus a faca no bolso, fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer pra você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né? Mas você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém? Não. Mata que você vai ver se é normal ou não. Aí tem um certo exibicionismo, não é? Tem exibicionismo, mas ele faz isso por deficiência de crítica, porque ele não leva em conta o que pode ocorrer com ele. Ele não dimensiona a sanção penal para ele. Ele é imediatista, mas ele está ostentando com prazer, de maneira narcisista, todo esse comportamento perverso e sádico. Quer dizer, matar como ele mata, chega a ser, de uma certa forma, chega a ser lúdico, né? Exato. Um brinquedo, um jogo. Sim, mas tem uma satisfação instintiva, é uma perversidade instintiva, porque no homem tem os elementos, tem o sentimento que também está embutido na personalidade. No psicopata, a expressão afetiva fica submetida aos interesses instintivos. Predomina o egoísmo em detrimento do altruísmo. Quer dizer, passagem de ida, não tem volta. Não tem volta. Esse tipo. Não tem volta. Para Pedro Rodrigues Filho, matar também é normal. Matou 76 e seu lema é parar. Por isso é conhecido como Pedrinho Mador. Até os presos têm medo dele. Dos assassinatos que cometeu, 45 foram em presídios. Hoje, aos 39 anos, Pedro está no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, um presídio de segurança máxima. Completamente isolado, cumpre sua pena que chega a 400 anos. Fica sozinho até para tomar sol no pátio. Um dos diretores do presídio estava preocupado com a nossa segurança e perguntava se íamos entrevistá-lo dentro ou fora do pátio. Pedro brincava com um bichinho de pelúcia. Não parecia tão perigoso. Resolvemos entrar. Começou a fazer inimigo aos 14 anos, quando cometeu seu primeiro crime. Matou o prefeito da cidade onde nasceu, em Minas Gerais, e quase foi linchado pela população. E quando você matou pela primeira vez, o que você sentiu? Eu dei um grito e joguei a espingarda no chão, saí gritando, minha mãe. Espingarda, porque eu quase caí. A 12, espingarda 12, 2 cartuchos. Eu nunca vi, não por causa do tiro, que eu era acostumado a atirar. Mas tava paca, macaco, um monte de coisa, mas tava, já aprendi a tirar desde pequeno, minha avó me ensinar. Eu vi o barco cair do buraco que ela fez nas costas do prefeito. Então eu joguei a espingarda e saí gritando. E você saiu gritando o quê? Saí gritando minha mãe. Mas o que você grita? Ah, nunca vi aquilo, você é louco? Matar uma gente com um animal é completamente diferente. A gente vai se acostumando, a gente praticamente passa até gostar. Vício. É o quê? É um vício, é um hábito. Eu gosto mais de matar na faca, né? No estilete. Mas quando não tem, vai na mão mesmo. Pontapé, no soco, estrangulado.
dependendo do preparo físico da pessoa, né? Esse Pedrinho, eu conheci ele, eu tive treta com ele, saí na mão com ele. Ele não quis me matar, não. Eu conheci ele o suficiente para dizer que aquilo que ele falou, a maioria é tudo mentira. Você tá entendendo? Ele não matou 76 ou 100 e pouco, como falam. Isso é mentira. Você tá entendendo? Isso é mentira. Não, na época ele era um coitado. Não sabia, era um molequinho coitadinho. Muitos anos atrás, coitadinho. Depois ele sumiu. Aí eu vejo falando da vida dele aí, né? Eu vi, tem uma reportagem numa revista, falando, mas meu Deus do céu, esse rapaz é isso, rapaz. Se soubesse que ele é isso aqui, não tinha praticado esse crime todinho. Se soubesse que era aquele, não tinha praticado. Se ele soubesse? Se eu soubesse, mas não sabia. Você teria matado ele? Lógico. O rastro da tragédia começou na sua própria família. Sua irmã foi morta pelo cunhado, sua mulher foi assassinada e o pai matou a mãe. É porque ela, sendo uma mulher, foi morta covardemente com 21 estocadas de faca. Morreu lutando. Não teve medo de encarar meu pai. Por que eu vou ter medo de eu ser um filho dela? Perdi, não tenho. Nem tudo tá bom. E você ama alguma coisa? Eu? Não sei. Acho que nada, ninguém. Acho que nem a mim mesmo. Falta amor aos psicopatas. Sobra uma paixão meio perversa no requinte dos seus crimes. Este é o escritório do advogado Milton Birnaski. Há 52 anos, ele pesquisa os crimes mais famosos ocorridos em São Paulo. Aqui ele reúne casos entre 1852 e 1952. São mais de 200 crimes encadernados com depoimentos, fotos, processos. Psicopatas e suas vítimas fazem parte dessa lista macabra. Benedito Moreira de Carvalho matou, entre homicídios e estupros, teve mais de 20 casos. Sua primeira prisão foi em 1939, em Mogi das Cruzes, quando ele violentou uma moça. Foi condenado e foi expulso da Polícia Militar, da Força Pública na época. Mais tarde começaram a aparecer uma série de assassinatos misteriosos de crianças e ele foi mais identificado e foi preso em agosto de 1952 na Rua Ponciana, na Penha. Eu cheguei a vê-lo, inclusive. Cheguei a conversar com ele na antiga Delegacia de Segurança Pessoal. E como que foi essa conversa? Ele era um elemento frio. Ele vivia fora da realidade. Ele tinha duas personalidades. Era o famoso médico e o monstro. Tinha duas personalidades. Muito difícil de avaliar a mente humana, né? A mente do homem é capaz de criar o belo e o horror. E o centro de São Paulo é uma paisagem que pode inspirar as duas coisas. Enquanto as avenidas Ipiranga e São João inspiraram Caetano Veloso a compor Sampa, Francisco Costa Rocha se concentrava na Avenida Rio Branco e na Rua Aurora para celebrar um ritual sádico de mortes. E a deselegância indiscreta de duas meninas, a prostituta Ângela de Souza da Silva e a bailarina Margarete Suída, fez delas vítimas de dois crimes bárbaros que chocaram São Paulo nas décadas de 60 e 70. Francisco é o Chico Picadinho. Ganhou esse apelido porque, depois de matar, retalhava os corpos das vítimas em pedaços. A obra parecia coisa do demônio, mas seu autor foi um ser humano, um jovem desenhista que desviou seus impulsos criativos para uma obra de horror. Francisco hoje está preso na penitenciária do Estado. Em profunda depressão há mais de 2 anos, ele não conversa praticamente com ninguém. Há 15 anos não dá entrevista para a televisão. Disse que, me vendo, imaginava sua filha de 17 anos iniciando uma carreira e não conseguia mais me negar a entrevista. Para preservar sua imagem por causa da filha, quis gravar de costas. Na entrevista, escondia os olhos entre os dedos. A maior parte do tempo olhava para o chão ou fechava os olhos. Se tudo foi feito por Deus, eu também fui feito por Ele. Madrugada de 3 de agosto de 1966. Por volta de 1h, Chico conhecia sua primeira vítima no bar Bom. Era Margarete Suída, uma bailarina de 27 anos. Beberam muitas batidas de amendoim, um drink que o bar chamava de alma. O próprio nome da bebida trazia o anúncio da tragédia. Às 5 da manhã, os dois estavam no apartamento de Chico, na Rua Aurora, número 72. Na cama, tiveram uma discussão. Francisco queria que Margarete realizasse suas fantasias, o que ela negou. Muito nervoso, ele começou a estrangulá-la com as mãos. Como ela não oferecia resistência, mas demorava a morrer, amarrou uma cinta de couro em seu pescoço e terminou o serviço. Mas suas maiores atrocidades ainda iam começar.
Arrastou o corpo da mulher até o banheiro, colocando-o dentro da banheira. Iniciou uma operação monstruosa. Fez um corte na barriga, começando os intestinos de Margarete com as próprias mãos. Depois cortou o tronco na altura do seio, removendo parte de um deles com uma lâmina de barbear. Francisco não... Por exemplo, ir numa estrada, você está descendo, você está indo para Santos, tudo bem, aí pá, você vê, o seu carro não tem freio, e daí? O que você vai fazer? Todos os pedaços do corpo de Margarete foram jogados por ele neste balde. Depois de transformar o apartamento num açougue de carne humana, trancou o banheiro, se lavou e fugiu para a casa da mãe no Rio de Janeiro. Não é cair no chão, ficar chorando, se arrepender. Já, leite derramado, derramado está, mas por quê? Né? Que fiz? Aí sim, isso atormenta bastante. Isso aí é... Levei muitos anos para conseguir afastar esse tormento aí dessa indagação do porquê, porque é uma forma de autodestruição, assim, né? Em última análise. Cometer um crime desse tipo não se está indo contra a vítima em si, se está indo contra o próprio praticante, né, do crime, né? Você acredita, né? Não. Ele inclusive, é muito inteligente, né? Então, ele é muito inteligente. E ele tem no caso, do ponto de vista psicoanalítico, até uma polarização para o instinto de morte. É aquilo que alguns psiquiatras chamam de tanatofilia, um apego exagerado ao instinto de morte. Então, há um requinte instintivo e um requinte de perversidade, onde a pessoa aprende a atender à sua necessidade de prazer, atendendo a através dessa violência indiscriminada. Antes de Francisco viajar para a casa da mãe, contou tudo o que havia feito ao médico Caio Valadares Neto, com quem dividiu o apartamento. Pegou emprestado com ele 20 mil cruzeiros e deu seu endereço no Rio. Caio denunciou a polícia e 2 dias depois da fuga, Francisco foi preso no Rio de Janeiro. Chico Picadinho foi condenado a 20 anos e meio de reclusão. Foi um preso excelente, teve ótimos índices de disciplina e adaptação ao trabalho. Até se casou em dezembro de 72. Os peritos do Instituto de Biotipologia Criminal declararam que ele não oferecia mais perigo. Estava aparentemente um homem recuperado. Por tudo isso, ganhou liberdade condicional depois de cumprir 1/3 da pena. Em junho de 1974, Chico Picadinho estava de volta às ruas. Não obstante eu ter me casado, não obstante eu ter retornado a um trabalho regular, não obstante eu ter procedido de tudo como, vamos dizer, um homem normal, né? Comum faria, não me dei bem. Então fui retornando justamente às drogas, à bebida, aos vícios, sexo e vida noturna, aquela coisa toda. Quer dizer, eu fui retornando e levei 2 anos e 5 meses nesse processo. Foi o tempo que eu permaneci na rua, certo? Levei 2 anos e meio nesse processo aí, tal. Estou regressando, e os meus ambientes e tal. Então me veio novamente aquelas mesmas agonias, aquelas mesmas coisas, aquelas neuroses, ela retornou, quer dizer, tudo aquilo retornou. E eu não tive mais controle. Já a hora que eu me percebi, eu digo, estou de novo, estou pego de novo, estou na armadilha. Na esquina da Major Sertório com Rego Freitas, onde hoje é uma drogaria, era o bairro Helenice, o local onde Chico Picadinho conheceu sua próxima vítima, Rosimeire Michelucci, de apenas 20 anos de idade. Tudo aconteceu no dia 14 de setembro de 1976. Depois de alguns drinks, eles foram para um hotel, onde Chico tentou matá-la, mas Rosimeire escapou, tendo seu órgão genital perfurado. Mas a prostituta Ângela de Souza da Silva, de 34 anos, não conseguiu escapar das terríveis mãos de Chico Picadinho. Às 6h30 da manhã do dia 15 de outubro de 1976, Francisco chegou com Ângela, uma mulata bonita, no edifício Campos, na Avenida Rio Branco, e a levou para seu apartamento na sobreloja. Embriagados, com os olhos vermelhos, os dois subiram no elevador calados. Foram 10 horas de esquartejamento. Neste saco estavam as armas do crime. Desta vez, além de facas, havia um serrote. Ele cerrou sua cabeça, separando-a do corpo. Picou todo o corpo em pedaços. Ele mordia os seios de Ângela enquanto ela estava viva. Tinha que acontecer com alguém. Aconteceu com essa vítima, porque
vamos dizer que a vibração dela, a energia dela naquela noite, naquela hora que nos encontramos, aquilo tudo juntou-se, tinha que acontecer porque estava escrito. Eu sabia que estava acontecendo e tal, mas não tinha condições, não tinha mais controle, não tinha mais domínio, né? É o que diria o Jung, né? A falta os extremos são perigosos, né? Então eu estava num extremo que totalmente, quer dizer, não tinha equilíbrio. Francisco jogou o coração e algumas vísceras de Ângela neste vaso sanitário e deu repetidas descargas até entupir. Ele colocou algumas partes do corpo de Ângela dentro dessa mala, deixou um bilhete para o dono do apartamento com quem ele dividiu o aluguel e fugiu novamente para o Rio de Janeiro para ver a mãe. Foi preso uma semana depois na cidade de Caxias. Não existia, vamos dizer, um respeito naquele momento, não existia. Existia uma força, vamos dizer, uma força completamente animal, né? Bestial, coisas assim e tal, quer dizer, uma força inconsciente muito maior, né? Que aflorou. Quer dizer, e houve uma receptividade, essa que é a grande desgraça, quer dizer, uma receptividade por parte da própria vítima, quer dizer, é um negócio... Como assim, uma receptividade? Isso aí já é algo complexo, que só, vamos dizer, a vítima, o vitimador, é que sente e vê na hora, quer dizer... Sentia que ela queria ser morta, é isso? É evidente, não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Não houve reações de defesa. Não houve. Era exatamente o que ela queria, era isso, morrer. E foi o que eu fiz, a matei. Tem um conceito de vitimologia, né? Que a vítima não seria tão passiva. Ele está afirmando exatamente isso, né? Quer dizer, que implicitamente não existiriam vítimas. É uma combinação inconsciente de que a vítima precisa... O jeito que chega com um pacote, cheque sem fundo no consultório, doutor, só comigo acontece isso. E a gente vai desmontando e vê, não é bem, é que você facilita para receber cheque sem fundo. Mesma coisa, quer dizer, a moderna ciência que estuda vitimologia entende que a vítima não é tão passiva quanto se entendia tempos atrás. Ela promove, de certa forma, uma condição para facilitar o crime. Que invariavelmente se discute nos casos de estupro. Exatamente. Sem ver a filha há 5 anos, Francisco tem como companheira a solidão. Ele é inteligente, muito inteligente, e é um erro o pessoal imaginar que o psicopata não é inteligente. Ele às vezes pode ser, ele não é criativo. Para nossa felicidade, o psicopata tem dificuldade de criar. Alessio Botton, pai de Fortunato Botton Neto, vai vê-lo todos os domingos na casa de detenção. Alessio e a família só foram descobrir que Fortunato era o maníaco do Trianon pelo rádio, quando ele foi preso. Um dia nós estava assistindo, até minha nora, e ela estava com o gravador assistindo o programa do Ili Coreia. Então foi quando o Ili falou, preso o matador de travesti em São Paulo. Depois do comercial nós vamos falar, esclarecer. Eu também estava com o celularzinho ligado aqui, né? Aí quando ele voltou do comercial, começou a falar, trata de Fortunato Botton Neto. Eu não sei, mas para mim, acho que eu fui lá no céu, voltei, não sabia onde que estava, Esses dias meu pai falou para mim, ele tem 63 anos, eu tenho 28. Ele não viveu 1/3 do que eu já vivi, principalmente em matéria de sofrimento. Eu sei o que eu sofri. Se eu acordo meia-noite, eu sei que ele está lá, né? Agora, quando ele estava na rua, eu ficava pensando assim, onde que ele está nessa hora, né? O cara tem esposa, filhos, já pensou um monte de pivete, pai, vai ser um barato. Dar aos filhos o amor que não recebeu da mãe é um dos maiores sonhos de Luiz Carlos Galo. Ele nasceu de um estupro, foi criado por pais adotivos. A mãe escondeu a gravidez da família durante os 9 meses de gestação. Para isso, ela amarrava a barriga bem apertada. Galo também amarrou suas 2 vítimas antes de matá-las. Mudei, sabe? Eu fiquei diferente, fiquei muito diferente. Eu suava, sabe? Corria suor, assim, eu olhei no espelho e não vi o Galo. O que você via? Algo que eu não gosto, algo que eu realmente não gosto e acredito que ninguém vai gostar de ver. Então,
Fiquei mal. Tristeza. Tristeza. Não sei se foi tristeza. Arrependimento. Também não sei. Porque eu digo para você que eu precisava passar por aquilo, né? Não sei. Esse tipo de sentimento ainda fica difícil para mim explicar, pôr em palavras. Mas eu fiquei mal. Fiquei muito mal mesmo, a ponto de querer me entregar para a polícia, né? Mas eu não pude por causa dos meus parceiros. Então eu não estava sozinho. E eu fiquei mal a ponto de, no último golpe que eu dei, no último homicídio, eu larguei a arma e saí correndo, dei um grito, sabe? Eu acho que deu um choque elétrico, eu dei um grito imenso. Saí correndo, enfrentei os cachorros, pulei o muro e saí correndo, sabe? Então, de repente... É como se você estivesse saindo correndo desse seu lado negativo, seria isso? Você colocou direitinho, é realmente isso, sabe? Fugir dele. Difícil fugir dele, viu? É difícil. Vou ter que me adaptar a ele, não. Eu tô no amigo dele, educar ele, colocar ele no lugar dele, sabe? Para que ele não cometa mais essas coisas. Mas fugir dele. Acho que foi isso que eu fiz aquele dia, sabe? Sedutor também, né? Existem muitas... Tá valendo? Tá? Existem muitas formas de psicopatia. Essa é a psicopatia hiperemotiva, associada a traços de perversidade. A pessoa tem um traço hiperemotivo. Então você vê a pessoa e fica extremamente envolvido. É o indivíduo que consegue, inclusive, ser passar cheque sem fundos com muita facilidade, arrancar dinheiro de vítimas com a capacidade incrivelmente envolvente que ele tem. Os psicopatas podem ser reabilitados? Muitos médicos dizem que não. Odete Lanzotti, terapeuta de Luiz Carlos Galo, é uma das pessoas que acredita. Temos médicos, quando um indivíduo recebe o diagnóstico de psicopata, né, personalidade psicopática, praticamente se anula qualquer possibilidade de desenvolvimento, né? Uma coisa que eu não acredito, é óbvio, senão não estaria trabalhando com ele, né? Meu terapeuta é uma pessoa incrível, maravilhosa, que me ensinou muita coisa. Está me ensinando a sentir, saber o que é o amor, saber o que é a vida, saber o que é o certo e errado, a entender tudo direitinho. E o médico lá, eu aqui, eu falei assim pra ele, pô, doutor, então, como é que é? Dá uma forcinha pra mim e tal, né? O médico pensando que eu tinha falado daquilo sério, ele perdeu as estribas. Não, primeiro ele pegou, mandou os médicos, os guardas se retirar, né? Aí pegou e falou assim, aí, cara, é o seguinte, se liga no que eu vou te falar. Cara, gritando, né? Você matou um amigo meu, você quer que eu te mande embora, você quer que eu faça isso, você quer que eu... Porra, para com isso. O médico vem falar que eu sou louco. Ele falou isso na minha cara, ninguém acredita. Porque só eu e ele dentro da sala, ninguém acredita. O médico falou que iria procurar me prejudicar por causa que eu matei um amigo dele. Você tá entendendo? Porra, para com isso. Para com isso. Você não tem esperança de sair? Pra mim, qual que é meu sonho? Qual que é seu sonho? Um sonho na vida. Matar esse desgraçado, esse psiquiatra. Guido Arturo Palomba. Não tem reabilitação. Principalmente esses casos graves, né, de delitos hediondos, não tem reabilitação. Isso não sou nem eu que estou falando. A literatura é pacífica nesse sentido. Por quê, né, que não pode haver reabilitação? Porque eles padecem de um defeito biológico e não há, até esse momento dado da história da medicina, alguma injeção, algum tratamento, alguma conduta que possa reverter esse tipo de malformação. Um dia eles vão marcar na minha. Você tá entendendo? Não aqui não tem jeito, mas uma ida para um fórum, uma ida para o médico, uma ida para qualquer lugar, e eu vou conseguir. Você tá entendendo? Esse médico se cobre nesse dia. Enquanto os psicopatas atacam, a medicina pesquisa. Ferocidade, multiplicidade de golpes, total ausência de remorso. Tudo isso impressiona nos crimes de psicopatas. No Centro de Estudos do Cérebro do Hospital do Juqueri, a equipe do psiquiatra Átila Ferreira Vaz avaliou desde 1950 cérebros de psicopatas que morreram no hospital. Eles constataram que o cérebro do psicopata tem defeitos semelhantes ao dos epiléticos. Mas até hoje não se descobriu a origem da doença. Mas já se sabe que, na velhice, alguns psicopatas evitam matar. Benedito Donato diz que hoje, aos 44 anos, alguma coisa mudou. Ele está preso desde os 19.
Atualmente está na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Donato é conhecido como Zorro. Sempre gostou de se fantasiar do herói mascarado. Depois de matar, ele deixava ao lado do corpo da vítima um bilhete assinado Zorro, contando por que matou. Mas sua marca mesmo é a frieza e o horror. Ele provava o sangue das vítimas depois de matá-las. Fez isso com as 6 pessoas que assassinou, 5 delas em presídios. Não pretendo jamais cometer um crime, principalmente dentro da cadeia. Mas se eu voltasse a cometer um crime, eu seria frio do mesmo jeito. Eu tenho um pensamento comigo, o arrependimento é o remorso. Se eu voltar a cometer um crime, eu ainda faço a mesma coisa. Uma vez, Zorro brindou uma morte numa comemoração bem diferente. O banquete não foi regado a queijos e vinhos. Tudo aconteceu de maneira assustadora. Depois que eu matei um companheiro, né? Eu era um companheiro, faltava 4 meses para ir embora para a rua. Aí eu matei ele lá no dedo, mas tinha um outro companheiro junto também. E a cordinha não queria apertar, eu gritei para outro companheiro para ajudar a apertar o pescoço do carro. Eu falei, mas fica só comigo mesmo. Aí depois mandei comprar uns bolos Puma, açúcar, bebimos lá com sangue e tudo, e o delegado chegou na hora. Eu já abri o jogo para ele, depois esse cara tá morto aí, é sangue, bolo Puma, e só meu delegado para beber também. Eu acho que, bom, se eu for falar que eu não era muito sério da cabeça, eu estou me prejudicando, mas eu acho que não é um ato meio eu acho que é um pouco de demência também, viu? Demência. É que eu era meio maluco mesmo. Ou eu não estava bom da cabeça, eu sei lá, mas eu me sinto do mesmo jeito ainda. Aí você vê uma perversão instintiva onde o instinto nutritivo entra dando todo um colorido especial à perversidade do indivíduo. Que ele, assim, assinala requintes de satisfação instintiva ligada à nutrição com o instinto perverso de destruição. Mas isso tudo é uma teoria muito fértil, né? Você, sem querer te ofender, porque se você me diz no começo do programa que nenhum desses casos tem salvação, que adianta ficar estudando eles assim? Adianta porque não é que não tem salvação. Existe possibilidade, como eu disse, de uma reabilitação parcial com a psicoterapia comportamental. Existe possibilidade de uma reabilitação através da cirurgia estereotáxica. E o homem é um bicho que está em evolução. Você acha? O homem é um bicho que está em evolução. Nós temos hoje um lado jacaré dentro da nossa mente, mas nós temos também o nosso lado anjo. A cultura, a civilização permite que o homem possa submeter o jacaré ao lado anjo. Então nós temos que assumir um comportamento nesse sentido de aperfeiçoamento. Jacaruanjo. Exatamente. Trabalhar, fazer compras, passear, andar pelas ruas. Estas são aparentemente coisas simples e comuns do dia a dia. Mas para esses 5 homens, alcançar a liberdade de fazê-las é um sonho difícil e muito distante. Um sonho barrado pelo muro da justiça. Depois que o psicopata cumpre a pena ou a medida de segurança, ele é avaliado por um perito criminal, que decide se ele está pronto ou não para viver novamente em sociedade. Ter certeza disso é um dos grandes desafios da medicina. Para isso, o psiquiatra analisa o passado do preso, o seu comportamento durante o tempo de prisão e tenta determinar quais são as suas chances de não reincidir em um crime. O que pensa com relação à liberdade? O que a liberdade representa para você? Eu ainda tenho uma esperança de ir embora ainda para a rua. Acho que lá fora eu tenho condições de viver lá fora. Eu espero que eu não saia hoje, eu espero, porque de repente eu não quero, daqui a um mês ter que voltar. Da minha parte, acho que estou pronto. Meu sonho é conseguir minha liberdade. Preciso ir embora pro pé na rua de qualquer jeito. No mundo de fera, onde a maldade impera, eu vivo passando meus dias. E é neste mundo de fera, onde a maldade impera e o amor não pode penetrar, porque em cada peito pousa um coração de pedra. É a cadeia.
Na verdade, eu sou um homem destruído. Eu mesmo me destruí. Mas, quem sabe eu possa ressurgir das próprias cinzas.